A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. E nós estamos começando mais uma EBD super abençoada, tá bom? Continuando a nossa saga dos milagres de Jesus. Semana passada nós falamos sobre o primeiro milagre de Jesus. Se você não chegou a estudar essa EBD, peço para que você também procure. Ela está disponível na nossa plataforma digital aqui no YouTube, tá bom? Hoje nós vamos começar com a nossa segunda lição dessa saga, tá? Mas antes da gente começar, eu sempre peço para vocês, caso vocês já tenham a revistinha, separem a revistinha de vocês na lição 2, peguem a Bíblia de vocês, o caderninho e uma caneta pra gente estar fazendo a anotação, tá bom? Antes da gente começar, vamos falar com Deus, para pedir que Ele abençoe a SBD. E quando a tia orar, eu quero que vocês orem junto com a tia, tá? A gente vai trabalhar a oração e, claro, quando nós voltarmos, eu quero ouvir a voz de vocês orando, tá bom? Então, no 3 nós vamos orar e eu quero que vocês orem daí e a tia ora daqui, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Papai querido, obrigada, Senhor, por mais uma EBD na sua presença. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor possa nos conduzir a esta aula e que tudo aquilo, ó Pai, que nós aprendermos, ó Deus, isso possa ser levado para o resto das nossas vidas. Jesus, eu quero te pedir todo mal que queira nos atrapalhar, ó Pai, queira nos impedir, caia por terra agora e que a tua glória e o teu nome cresça para sempre. Eu te peço e desde já eu te agradeço por tudo em teu santo nome. Amém. Galerinha, hoje nós vamos falar sobre um milagre muito legal. Hoje a gente vai falar sobre o milagre de um peixe que tinha uma moeda na sua boca. Eu sei que você já deve ter ouvido essa história. Hoje eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como isso aconteceu e por que isso aconteceu, tá bom? Antes a gente vai fazer aquela nossa memorização do nosso versículo, tá? Então, já que você separou sua Bíblia, abra ela lá em Mateus, no capítulo 22, e o versículo é o 21. Deixa eu estar esperando vocês abrirem, viu? Então, nós vamos memorizar esse versículo, tá bom? E depois a tia vai explicar um pouquinho o que Jesus quis dizer com isso, tá? Então, Mateus, capítulo 22, versículo 21, tá bom? Vamos ler? Disseram-lhe eles, de César. Então, ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora no 3 a tia vai ler um pouquinho mais pausadamente para vocês lerem junto com a tia, tá bom? 1, 2, 3. Disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Conseguiram memorizar? Treinem durante a semana, tá bom? Grife esse versículo aí para vocês treinarem durante a semana. Vamos lá? Vamos começar a nossa EBD? Galerinha, na época de Jesus, todos os judeus eles tinham a obrigação de pagar impostos, tá? A maioria desses impostos eram pagos para Roma. E os impostos, eles tinham um dever de manutenção do templo. Então, os impostos dos judeus, ele tinha como dever manutenção do templo. Jesus, sendo filho de Deus, ele não tinha obrigação alguma de pagar impostos. Ele é filho do Deus vivo, pagar imposto para a própria casa dele, que é o templo. Então, Jesus ele quis mostrar isso para as pessoas, mas Jesus ele não deixou de cumprir a sua obrigação. Ele sempre nos mostrou que é muito bom nós sermos o exemplo das pessoas, tá bom? E isso tem que ser levado para a nossa vida. Nós, como os cristãos, nós temos o dever de mostrar o exemplo, ou seja, sempre sendo honesto, sendo melhor no que fazemos. Então, não adianta você não roubar, por exemplo, fazer uma coisa, um pecado, mas você sonegar impostos mais pra frente, você usar
a um filme pirata, essas coisas. Então, isso não é de Deus, isso não agrada o coração de Deus, isso também não demonstra exemplos para as outras pessoas. E Jesus, ele fala numa passagem lá em Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 24 até o versículo 27, sobre quando ele paga imposto. E ele quer nos ensinar algumas coisas com isso, tá? Naquela época, os impostos eram muito caros e Jesus pagava esse imposto para mostrar o exemplo, como eu já havia explicado para vocês. Na época, como eu já havia comentado, parte desses impostos eram para manutenção do templo e eram pagos para Roma, tá? Os romanos, eles não gostavam muito dos judeus, eles tratavam os judeus de uma maneira ruim, tá bom? Engraçado que esse episódio ele só é relatado por Mateus. Acredito que seja que Mateus foi um cobrador de impostos, como você já deve ter ouvido, tá? Então Mateus ele deixou isso registrado na Bíblia, tá bom? Voltando um pouquinho. Naquela época, os impostos eles tinham um valor mais ou menos de 2 dias de trabalhos e eles deveriam ser pagos em específico por homens a partir de 20 anos de idade, tá? Judeus a partir de 20 anos de idade do sexo masculino, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho. Jesus ele estava ali na região de Cafarnaum e os cobradores de impostos foram cobrar a Pedro o porquê Jesus não estava pagando impostos. Eles não tinham coragem de perguntar diretamente para Jesus, então perguntaram para Pedro. Pedro era muito impulsivo, então Pedro já mandou assim, ele vai pagar o imposto sim, pode ficar tranquilo. Então, eles falaram, vamos ver, né, se ele vai pagar mesmo. E Pedro foi correndo para falar com Jesus. Quando Pedro entrou na casa onde Jesus estava, ele mal falou. Quando ele foi falar para Jesus, que ele não sabia como ele ia cobrar Jesus dessa situação, então, Jesus usou uma parábola para falar com ele. Jesus disse assim, ó, vou ler para vocês. Simão, era como Jesus chamava Pedro naquela época, tá? O que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? Aí Pedro respondeu, são os estrangeiros. E aí Jesus disse, certo. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Vocês entenderam o que Jesus quis dizer nessa parábola? Não? Bom, eu vou explicar para vocês, prestem muita atenção. Jesus estava dizendo que ele já era cidadão do templo, sendo filho de Deus, ele não precisava pagar o imposto. E ele queria que as pessoas entendessem isso. Mas Jesus, ele sempre nos arrasta também como exemplos, tá bom? E Jesus, para ele não deixar passar o exemplo, ele fez o seguinte, ele falou assim para Pedro, ó, Pedro, você vai lá e você vai pescar para a gente pagar os nossos impostos. Pedro foi pescar, e ele falou assim, antes de Pedro ir pescar, ele falou assim, no peixe que você tirar vai ter uma moeda, e com essa moeda você vai conseguir pagar os impostos que eles estão nos cobrando. Pedro, ele só obedeceu, acredito que Pedro estava um pouco confuso, né, na boca de um peixe, dinheiro, até imagino passar pela cabeça de Pedro, mas Pedro obedeceu. Quando Pedro pescou o primeiro peixe e abriu a boca do peixe, ele deparou com uma moeda dentro da boca do peixe. E essa moeda, por incrível que pareça, ela conseguia pagar os impostos de Jesus e os impostos de Pedro. Então, Deus mostrou de algo impossível que ele pode fazer. O que nós aprendemos nesta EBD é que nós devemos ser honestos, respeitar a casa do Senhor, sempre ajudando, porque nós temos deveres e devemos ser o exemplo das pessoas. Também aprendemos que Deus pode fazer do impossível algo possível. Da boca de um peixe saiu o mantimento que eles precisavam. Acho que nunca ninguém esperava que da boca de um peixe pudesse sair dinheiro. Pois é, Jesus usa de uma coisa impossível para fazer grandes milagres. E Jesus usou isso. Pode ser que venha de algum lugar impossível, uma resposta de Deus, uma palavra, uma provisão. Deus usa sempre as coisas improváveis para nos surpreender ainda mais. O poder dele é real. Galerinha, essa foi a nossa EBD. Eu espero muito de coração que vocês tenham aprendido com essa EBD e que nós possamos ser o exemplo de outras pessoas lá fora. Que as pessoas possam olhar pra gente e enxergar Jesus na nossa vida, pelos nossos exemplos. Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma EBD.
Pai, obrigada, Senhor, porque nós não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor está conosco. Eu quero te pedir, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, ser o seu maior exemplo, Jesus. Que o nosso coração possa estar verdadeiramente quebrantado para cumprirmos, ó Deus, tudo honestamente e as pessoas possam enxergar o Senhor através de nós. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Galerinha, muito obrigada por vocês por terem ficado até aqui. Semana que vem nós temos mais uma EBD, falando de mais um milagre de Jesus, aprendendo com milagres. E que Deus abençoe muito a sua vida durante essa semana, tá bom? Não se esqueçam de treinar o nosso versículo durante a semana. E eu tenho certeza, quando isso tudo acabar, eu vou cobrar todos os versículos de vocês, tá bom? Galerinha, um beijo pra vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima.